o servo de Deus. No Evangelho de Lucas, Cristo ele é relatado como o Filho do Homem. E no Evangelho de João, Cristo ele é relatado como o Filho de Deus. No capítulo 15, Jesus ele está falando uma parábola para explicar o que ele veio fazer e o que ele estava fazendo naquele momento. Olha para cá, no capítulo 15, Jesus ele usa 3 parábolas para poder explicar aos fariseus, aos escribas, o que ele estava fazendo. Porque os fariseus, os doutores da lei, excluíam as pessoas. Eles excluíam os coxos, eles excluíam os leprosos, eles excluíam todas as pessoas que tinham enfermidades. As pessoas que tinham enfermidades, eles tinham que habitar fora da cidade. Eles eram excluídos, eles eram achados como pecadores, eles eram afastados da sociedade. Porém, Jesus ele veio com a visão de agregar a salvação a todos. Cristo ele não faz distinção, Cristo não olha para a aparência do homem, porque no Evangelho de João, capítulo 3, o seu versículo de número 16 vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele veio para morrer pelo gordo, ele veio para morrer pelo magro, ele veio para morrer pelo preto, ele veio para morrer pelo branco. Deus ele veio ao mundo para salvar a todos. O sol ela nasce sobre o bom, ela nasce também sobre o ruim. E a salvação veio para todos. E Cristo estava mostrando isso no capítulo 15. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles criticavam Jesus. Ele perguntava por que o seu mestre se assenta com os publicanos e com os pecadores. A partir daí você pode entender muitas coisas. Você pode entender o que Zaqueu era. Zaqueu não era um ladrão. Zaqueu ele era julgado porque ele tinha muito no meio do povo que não tinha nada, e ele era um povo que ele trabalhava para os publicanos, por isso, para os romanos, por isso ele é tirado como pecador, por isso ele é tirado como traidor do seu povo. Através disso você pode entender muitas coisas, que os fariseus ele não gostava que Jesus se assentasse com os pecadores, que Jesus comesse com os pecadores, mas Jesus ele vai dizer que ele não veio para os santos. Ele vai dizer que os santos não necessitam de remédio, mas sim os doentes. No capítulo 15, Jesus ele vai contar esta parábola. Ele vai falar sobre as ovelhas. Se nós formos analisar na Bíblia, nós vamos ver que Abraão era pastor de ovelha, Isaac era pastor de ovelha, Jacó era pastor de ovelha, Moisés era pastor de ovelha, Davi era pastor de ovelhas, e Jesus também é pastor de ovelhas. E Jesus está na linhagem de Davi, ele é o pastor, e Jesus ele vai explicar isso, que ele é o pastor dentro dessa parábola, para mostrar que ele veio para salvar aquele que estava sendo rejeitado pelo povo judeu. Aleluia! Quem está me ouvindo, diga amém. Por glória. Aí Jesus ele vai contar que o homem ele tinha 100 ovelhas, e esse homem, perdendo uma de suas ovelhas, ele deixa a sua ovelha no deserto, e ele vai em busca da ovelha perdida. Nessa passagem eu percebo que Deus ele ama a todos, por isso ele deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu, porque Deus ele ama a todos da mesma medida. Há aqueles que se acham, há aqueles que olham que se acham melhor do que o outro, mas você pode olhar para ele que está se achando e dizer: eu e você fomos comprados com o mesmo valor. Nós temos o mesmo valor diante de Deus. Deus ele te ama e Deus ele me ama. Deus ele ama o traficante, Deus ele ama o ladrão, Deus ele ama o crente. Deus ele não aceita o pecado, mas ele ama os seus servos, ele ama os seus filhos, ele ama a sua criação. Meu Deus! Aí ele vai explicar que esse pastor é ele.
que ele estava vindo em busca daqueles que estavam sendo rejeitados pelos judeus, pelos fariseus e os saduceus, pelos doutores da lei, que eram hipócritas. Então Jesus ele vai começar a contar essa parábola. Quando esse homem ele encontra a ovelha, ele fica muito alegre. Ele fica muito alegre porque ele sabe o perigo do deserto. No Salmo 23 vai falar acerca do pastor, mais detalhadamente. E esse Salmo 23 é muito conhecido entre os cristãos. Houve uma pesquisa, houve um concurso, ao qual tinha vários participantes. E eles perguntou qual passagem da Bíblia é mais conhecida. E as pessoas disseram o Salmo 23. E aí eles começaram a recitar o Salmo 23. As pessoas começavam a falar e os jurados começavam a anotar para ver quem dizia o Salmo 23 corretamente, de uma forma que as pessoas conseguissem entender. E todos começaram a falar sobre o Salmo 23. Porém havia ali um Senhor. Esse Senhor não tinha muito estudo. Esse Senhor se embolava nas palavras como eu mesmo se embolo. Ele ali tinha uma língua pesada. E ele começou a falar o Salmo 23. Mas enquanto ele estava falando o Salmo 23, o jurado começou a chorar. O jurado se esqueceu de anotar a nota desse Senhor e começou a chorar. As pessoas que tinham já lido o Salmo 23, elas se aproximam do jurado e perguntam o porquê que choraram quando ele disse: Senhor, leu o Salmo 23. E o jurado falou que muitos conhecem a palavra do Salmo 23, que muitos conhecem o Salmo 23 do pastor, mas poucos conhecem o pastor do Salmo 23. Muitos conhecem sobre Davi, mas não sabem de quem Davi estava falando. Davi estava falando do teu Deus Todo-Poderoso. E ele vai dizer: Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara a mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Só quem crê que o Senhor é teu pastor, só quem crê que Jesus é teu pastor, levanta a mão e exalta Ele, porque Ele é que te sustenta, Ele é que te protege, Ele é que te guia, é Ele que te consola. Muitos relatos vão dizer que o Salmo 23 ele foi escrito na época que Davi pastoreava, pois como Davi fala: prepara a mesa na presença dos meus inimigos. Isso está no passado, e ele estava profetizando, e o que ele falou aconteceu com ele. Foi preparada uma mesa diante dos irmãos dele. Provavelmente foi antes de Davi ele se tornar rei. E o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitos interpretam essa passagem de uma forma errada, porque acham que por Deus ser o seu pastor não vai lhe faltar nada na vida. Mas a forma correta é de que nada eles vai ter falta. Não é que ele vai ser próspero, é que nada vai ter falta na vida dele. É como que se o pouco que ele tem já é muito para ele, o pouco que ele
entende é suficiente para ele. E a Bíblia vai dizer: mais vale o pouco que o justo tem. A palavra do Senhor, o Salmo 23 é importante, porque ele vai falar também sobre o cajado. Os pastores, ele tem cajado, e o cajado do pastor serve para 3 funções. A primeira função é para proteger, a segunda função é para salvação, e a terceira função do cajado é para disciplinar. Quem estuda sabe que os cajados têm uma forma de gancho em sua ponta, porque quando as ovelhas elas caíam no aprisco, e ali o pastor não poderia pegar com as suas mãos, ele jogava ele com o seu cajado, ele conseguia puxar a ovelha do aprisco, ele conseguia puxar a ovelha da vereda e trazer de volta. A segunda função do cajado era que ela tocava o rebanho. Quando a ovelha queria sair, quando a ovelha queria se distanciar, o cajado tocava na ovelha. E aí não era mais cajado, era a vara. E a vara consola. Tocava e a ovelha voltava para a direção. E João Batista sabia muito bem disso. Por isso João Batista pregava cajado, porque ele sabia que o povo precisava se direcionar no caminho da verdade. A terceira função do cajado é proteção, porque diz os historiadores que na ponta daquele cajado havia um encaixe, e nesse encaixe tinha uma lança, que era para proteger as ovelhas das feras do campo, era para proteger as ovelhas de serpentes, ela tinha proteção de salvar a ovelha, de disciplinar a ovelha, de livrar a ovelha. Não se preocupe se o teu pastor está sendo rígido com você. Não se preocupe se o teu pastor fala muitas coisas rígidas na palavra. É porque ele quer te direcionar. É porque ele quer te firmar na rocha que é o Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer no livro, que aqui estamos falando de pastores de ovelhas. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Ezequiel, capítulo de número 34, o seu verso 11. Porque muitos leram 37 e 47, mas o 34 no seu verso 11 vai dizer: porque assim diz o Senhor Jeová, que eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. No seu versículo 16 vai dizer: a perdida buscarei e a desgarrada tomarei a trazer. Aqui atrarei a quebrada, eu voltarei, a ligarei as enfermas, eu fortalecerei. Deus está dizendo que ele vai buscar, Deus está dizendo que ele vai resgatar, Deus está dizendo que ele vai curar, porque não adianta muitas pessoas gritar não. Tem momentos que é Deus que tem que ter um encontro com a pessoa, tem momentos que Deus que tem que ter um encontro com a pessoa. E eu tenho até medo das pessoas que esperam Deus ter um encontro com ela, porque quando Deus vai pelo amor, ele traz esperador. Quando Deus vai pelo amor, ele traz esperador. Vai na casa de roda, mas traz de verde, mas traz, porque aqui vai receber a cura, porque aqui vai receber milagre, aqui vai ter um tempo com o médico dos médicos e com o Senhor dos senhores. No verso 23, Ezequiel 34, Deus vai dizer: e suscitarei sobre eles um só pastor, e ele apacentará o meu servo, e ele apacentará o meu povo. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. Deus está mostrando aqui que ele levantou Davi. Mas perceba que aqui tem um duplo sentido, porque Jesus também é conhecido como o filho de Davi, porque ele está na genealogia de Davi. Então aqui, num duplo sentido, Deus estava falando de Davi, que Deus levantou Davi,
Israel. E Deus está falando também de Jesus, que ele levantou Jesus como o pastor do povo. E Jesus vai dizer isso no livro de João, capítulo de número 10. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. E ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Porque Jesus, ele é o bom pastor, ele ama as suas ovelhas. Ele diz: o bom pastor, ele dá a sua vida das ovelhas. Ele é o bom pastor. Jesus vai explicar isso no Evangelho de João, capítulo de número 10. Ele vai dizer isso, porque tem muitas pessoas nesses últimos dias se acham pastores. Aqui não, mas em outros lugares estamos vendo muitas pessoas se achando pastor, mas não tem amor pelas almas, não tem amor pelas almas. E Jesus ele vai dizer mais: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e este é o porteiro, e abre as portas das ovelhas, ouve a sua voz, e a chama pelo seu nome as suas ovelhas, e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus está falando algo muito interessante, porque ele sabia o que é ser pastor. Quando o pastor, ele passava pelos vales da sombra da morte. O vale da sombra da morte era precipício, era lugares de montanhas, ao qual a estrada era muito estreita. As ovelhas, olha para cá, presta atenção, as ovelhas eram medrosas, as ovelhas tinham medo, a ovelha sensível. Então o pastor fazia o quê? O pastor tocava, ou o pastor cantava, e as ovelhas iam caminhando em fila, porque se ela não caminhasse em fila, elas caíam no precipício. Mas quando o pastor ia na frente cantando, ia na frente tocando, as ovelhas conheciam a voz do pastor e seguiam o pastor. Deixa eu te dizer algo: enquanto você ouvir a voz do pastor, você não vai cair no vale da sombra da morte. Enquanto você ainda estiver ouvindo a palavra de Deus, o inimigo não vai te parar, o inimigo não vai te derrubar, porque a palavra do Senhor vai te guiar. Ela vai te guiar os passos verdejantes. O pastor vai te guiar. Existe um certo pastor que ele estava apacentando as suas ovelhas, e tinha um certo grupo de pessoas ali na região do Mediterrâneo, e ali tinha pessoas que estavam fazendo excursão, e eles tinham guia para interpretar a língua do povo. E esse pastor estava fazendo algo diferente que eles nunca viram. O pastor estava quebrando a perna de uma ovelha. E ali as pessoas começaram a olhar e ver a crueldade que o pastor estava fazendo. Porém o pastor, ele estava alegre, quebrando a perna da ovelha. Ele estava contente, estava alegre. E o guia foi perguntar o porquê que o pastor estava fazendo aquilo, o porquê que o pastor estava quebrando a perna da ovelha. Aí o pastor falou: olha, essa ovelha era uma ovelha que me dá muito trabalho, ela é uma ovelha que eu tenho muita dificuldade com ela. Ela sai do rebanho, ela se desgarra, ela se prende nos precipícios, ela já foi mordida por serpentes, ela dá muito trabalho, ela já voltou com uma salã cheia de pedaços de pau, de carrapichos, e esse pedaço de pau e carrapicho não deu para aproveitar a lã. Então eu estou quebrando a perna dessa ovelha. E o guia perguntou: mas não é mais fácil você vender? E ele falou: já me mandaram eu vender, porém eu não vou vender ela porque eu amo ela, eu gosto dela, ela me dá trabalho, mas ela ainda me dá alegria, eu amo ela. Então ele quebra a
7, capítulo 15, versículo 7. Já estou encerrando. No capítulo 15, versículo 7, Cristo ele vai dizer que quando o pastor ele acha a ovelha perdida, ele coloca no seu ombro gostoso, quer dizer, com prazer. Ele coloca no seu ombro com alegria, porque ele estava regozijado de ter achado a sua ovelha perdida. Ele vai dizer que quando o pastor chega em casa, ele convida os seus amigos e começa a fazer uma festa, se alegrar porque ele achou a sua ovelha perdida. Tem muitas pessoas que não se alegram com a vitória do seu irmão. Tem muitas pessoas que não se alegram quando o seu irmão retorna para a igreja. Mas deixa eu dizer, quando o teu irmão retorna para a igreja, você pode até não se alegrar, mas o céu se alegra. O céu se alegra. Jesus se alegra com a vitória do seu povo. Ele se alegra com o retorno do seu servo, porque ele sabe que o seu sacrifício não foi em vão. Isso é uma forma de culto de ação de graça. Fazer um culto, chamar os amigos e se alegrar com a vitória do seu irmão. E aqui, Jesus está mostrando para os fariseus que ele veio para todos. Ele veio para os judeus, ele veio para os gentios, ele veio para os bárbaros, ele veio para todos, para todos. A salvação é para todos. Existe um certo homem, eu vou ensinar aqui agora. Existe um certo homem que era evangélico, pastor. E ele estava orando em sua casa. E ele ouviu uma voz dizendo: vai na praça e diga: Jesus te ama. Aí ele disse: eu não vou para a praça essa hora, que está tarde, as pessoas estão dormindo. E a voz continuou falando com ele: vai na praça e diga: Jesus te ama. E ele disse: se eu for na praça e dizer Jesus te ama, essa hora eu só posso estar doido. Ezequiel, por que ele está contando parábola? Porque Jesus contou parábola para facilitar o entendimento. Então, na mesma linha, na mesma forma que Jesus contou, estou contando 3 parábolas para que você entenda. Aí esse homem continuou, deitou, mas continuou ouvindo a voz: vai na praça e diga: Jesus te ama. Grita lá: Jesus te ama. Ele disse: eu vou. Se eu for gritar Jesus te ama, as pessoas vão dizer que eu estou doido, vão ligar para a polícia. E a voz continuou dizendo: vai na praça e diga: Jesus te ama. E esse homem levantou de madrugada. Ele foi para a praça, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, falou: só posso estar doido. Essa hora, eu na rua, num frio desse, gritar aqui: Jesus te ama. Aí a voz disse: diga, grita, Jesus te ama. E ele falou: Jesus te ama. A voz continuou dizendo: não, fale mais alto: Jesus te ama. Aí ele falou: Jesus te ama. Aí a voz insistiu: não, grita mais alto, mais alto, mais alto: Jesus te ama. E aquele homem chegou para o nome e gritou: Jesus te ama. Aí ele foi para casa angustiado, com medo e com vergonha dele disse: eu só posso estar doido. Todo crente que tem contato com Deus, ele faz coisa sobrenatural. Todo crente que ele tem contato com Deus, ele vê coisas que são impossíveis para as pessoas carnais. Porque ele acredita no Deus das causas impossíveis. Aquele homem chega em casa, dorme, no outro dia vai para a igreja. E o pastor está pregando. E no final do culto entra um homem e fala: pastor, eu quero aceitar Jesus. Na verdade, eu só quero reatar a aliança, porque eu já aceitei Jesus. E o pastor ali dá a oportunidade a ele. Ele começa a contar: pastor, ontem eu ia me matar, porque eu separei da minha mulher, eu perdi meu emprego, minha vida estava em decadência, então eu resolvi me matar. Eu preparei uma oferta, e quando